Olá, bom dia. Começando mais uma edição do Acontece Agora com as principais notícias desta terça-feira. São 11 horas da manhã, pelo horário de Brasília. Vamos aos destaques de hoje. Há 2 dias de completar um ano, o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes pode estar perto de uma solução. 2 suspeitos de atuar diretamente no crime foram presos nesta terça-feira no Rio de Janeiro. A operação conjunta do Ministério Público e da Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta madrugada 2 suspeitos de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes em 14 de março de 2018. As informações são da Agência Brasil. Rony Lessa é policial militar reformado e Elcio Vieira de Queiroz foi expulso da Polícia Militar. Segundo o Ministério Público, os 2 foram denunciados depois de análises de diversas provas. Lessa teria sido o autor dos disparos de arma de fogo e Elcio o condutor do veículo usado na execução. De acordo com o MP, foram 3 meses de planejamento antes das execuções. Além dos mandados de prisão, a Operação Lume cumpre mandados de busca e apreensão em endereços dos 2 acusados. Na denúncia apresentada à Justiça, o MP também pediu a suspensão da remuneração e do porte de armas de fogo de Lessa, a indenização por danos morais aos familiares das vítimas e a fixação de pensão em favor do filho menor de Anderson até completar 24 anos de idade. O presidente Jair Bolsonaro recebe agora pela manhã, no Palácio do Planalto, o presidente do Paraguai. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o encontro vai debater, entre outros assuntos, a construção de pontes ligando os 2 países, o acordo automotivo bilateral, o combate a crimes e a situação na Venezuela. O Brasil é o principal parceiro comercial do Paraguai. A reunião faz parte da agenda internacional de início de mandato de Bolsonaro. Ele já recebeu o presidente da Argentina e o autodeclarado presidente da Venezuela. E ontem foram quase 12 horas de chuva em São Paulo e na região metropolitana. 12 pessoas morreram, carros foram arrastados, casas ficaram alagadas e pessoas ilhadas. E depois do caos de ontem, vamos conferir agora como fica a previsão do tempo completa para todo o país. Várias áreas da Grande São Paulo sofreram com o excesso de chuva que ocorreu entre a noite do último domingo e a madrugada desta segunda-feira. Os acumulados chegaram a 100 milímetros em apenas 3 horas de chuva em várias áreas do ABCD paulista, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia. Nesta terça-feira, as áreas de instabilidade mais pesadas perdem força sobre a região metropolitana de São Paulo e por isso o sol aparece forte por mais horas do dia. Mesmo assim, a possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde e não se descarta a ocorrência de temporais isolados em todo o estado de São Paulo. Mas a chuva mais frequente e volumosa, que pode causar transtornos à população, vai ficar restrita a toda essa faixa que vai do sul do estado de Mato Grosso do Sul até grande parte da região sul do Brasil. O dia terá predomínio de céu nublado e a chuva será frequente desde a região de São Luís Gonzaga até áreas do sul do estado do Rio Grande do Sul. Grande parte do Brasil, incluindo a região centro-oeste, norte e interior do Nordeste, vão ter mais um dia típico de verão, com sol, calor e pancadas de chuva que ocorrem em geral a partir da tarde. Mas a atuação da zona de convergência intertropical vai provocar chuva a qualquer hora com moderada a forte intensidade sobre a região de João Pessoa, Natal e por toda a costa até a região de São Luís, no estado do Maranhão. O excesso de umidade também provoca chuva desde cedo por toda essa faixa que vai do centro-sul do estado do Amazonas, Acre e também sobre o estado de Rondônia. Mas o ar seco vai ganhar força e garantir um dia com sol, calor e sem expectativa de chuva por toda essa faixa que vai do norte do estado de Minas Gerais, grande parte do estado da Bahia, incluindo a capital Salvador, e também sobre Sergipe. E os ventos marítimos vão trazer umidade e provocar chuva passageira a qualquer hora do dia sobre o estado de Alagoas e também sobre Recife, no estado de Pernambuco. A mínima prevista em São Paulo é de 18 graus, 19 graus em Belo Horizonte, a máxima é de 27 graus em Brasília e 28 graus em São Paulo. E um dia após o temporal que atingiu a capital paulista e a Grande São Paulo, moradores de São Bernardo do Campo ainda sofrem com vários pontos de alagamentos na manhã desta terça-feira. Uma pessoa morreu na cidade. O prefeito da região decidiu decretar estado de calamidade pública. Com isso, a prefeitura espera receber ajuda do governo federal para se recuperar. Bombeiros estão no local por precaução caso volte a chover e a água volte a subir.
E para encerrar essa edição, o ato de perdoar pode parecer difícil para muita gente. Em vários casos, é mesmo. Mas além da atitude nobre, é bom saber que a ciência já provou que o perdão faz bem para o coração. Vamos conferir na reportagem. Demorou muito tempo para que o sorriso voltasse ao rosto desse homem. E não foi fácil. Seu Massataka Ota teve que superar a raiva, o desejo de vingança e perdoar. A raiva tomou conta, sabe? O ódio. Então, aquele sorriso que eu tinha, nunca mais eu tive. Seu Massataka era pai do menino Ives Ota. O garoto de 8 anos foi vítima de um crime que chocou o país em 1997. Ives foi sequestrado por 3 homens que trabalhavam no mercado do pai. O garoto reconheceu um dos sequestradores e, por isso, os criminosos decidiram matá-lo. 3 anos depois, o empresário foi ao presídio de Avaré, no interior de São Paulo, e ficou frente a frente com um dos assassinos. Eu estou aqui para te salvar. É um crime que merece uma condenação. Merece, né? Você está reconhecendo o seu crime. Minha parcela do meu crime eu reconheço, sim. Tá certo. Massataka revela que sua intenção naquele dia era se vingar, mas acabou perdoando o assassino de seu filho. Olhei fixamente nos olhos dele. Mas é engraçado que não tinha mais vontade de esganar essa pessoa. O comerciante conseguiu o que parece impossível. O perdão é um dos maiores desafios da humanidade. E existem muitas discussões filosóficas e religiosas sobre o tema. E agora também se tornou objeto de estudos científicos. Desde 2012, esse médico pesquisa os efeitos do perdão para o corpo. E a principal conclusão é que as pessoas que perdoam evitam, por exemplo, problemas no coração. Isso acontece porque os sentimentos negativos, como a mágoa e o ódio, ativam o sistema nervoso. E a pessoa fica em constante estado de prontidão para brigar. Fica sob um estresse muito grande. Perdoar faz bem para o coração. Acaba diminuindo a atividade do sistema nervoso simpático, que é uma parte do organismo que está relacionado com a liberação de adrenalina, noradrenalina. E quando ela diminui a atividade desse sistema nervoso simpático, diminuindo, portanto, a liberação da adrenalina e noradrenalina, isso acaba tendo uma série de efeitos positivos no organismo. Controle da frequência cardíaca, diminuição da pressão arterial, diminuição de chance de acúmulo de gordura na parede dos vasos. Então, é um efeito benéfico de perdoar. As substâncias que o nosso corpo libera no momento da raiva e da dor podem afetar vários órgãos. Seu Massataka lembra que uma veia da perna estourou assim que ele recebeu a notícia da morte do filho. O caso, que parecia simples, se agravou tanto que os médicos chegaram a falar em amputação. Quando eu fiz esse ato de perdão, a minha perna começou a melhorar. Mas o médico responsável pelo estudo faz um alerta. Para que esse perdão surja efeito de fato no corpo, é preciso que ele seja sincero, não apenas da boca para fora. Por isso, para aquelas pessoas que têm muita dificuldade para perdoar, a recomendação é procurar ajuda especializada. É fácil? Não, não é fácil. Perdoar precisa de prática. Para algumas pessoas é menos complicado, para outras mais. Mas independente disso, é um processo que você pode aprender, é um movimento e você precisa exercitar sempre o músculo do perdão. Quanto mais você fizer, melhor você vai ficar, até que você seja um craque nessa arte, um mestre na arte de perdoar. Esse foi o grande desafio de Keiko Ota, esposa de Massataka e mãe de Ives. O perdão foi o maior e o melhor investimento que fizemos na nossa vida, para a felicidade da minha família. O final da história foi surpreendente. Keiko acabou ficando grávida aos 42 anos, para surpresa até dos médicos. E teve uma filha, que colocou o nome de Isis, em homenagem a Ives. Da teoria para a prática. O médico que liderou a pesquisa garante que os resultados influenciaram até sua vida pessoal. Depois de tantos estudos, o senhor tem facilidade para perdoar também? Tenho. Eu acho que quando a gente acaba estudando uma área, e essa área é uma área tão importante, tão nova, mas que tem um impacto tão grande na vida das pessoas, a gente acaba melhorando também como ser humano. Obrigado, estou perdoado pela pergunta. Está perdoado. Eu te perdoo. Então fica a dica, vamos perdoar. E eu fico por aqui, mais informações você confere ao longo da nossa programação. Um ótimo dia para você e até mais.